A CUT Rio de Janeiro está aqui para fazer essa entrevista com o advogado trabalhista Sérgio Batalha sobre a reforma trabalhista, que foi implantada em novembro de 2017. As pessoas devem se lembrar, com a promessa de que geraria milhões de empregos ainda no governo Temer, né? Pois é. Nós estamos fazendo isso porque a gente entende que muito pouco se falou sobre isso. E nós vimos a reportagem, doutor Batalha, lá no SBT, recentemente, onde o senhor falou e que viralizou. E nós ficamos estimulados a trazê-lo aqui para falar sobre essa reforma. E entendemos, né, que os trabalhadores e trabalhadoras têm muito pouca informação sobre isso e como é que essa reforma retirou direitos históricos da classe e como isso influencia diretamente as relações de trabalho e a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse aí e começasse a nossa entrevista. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Sérgio Batalha, eu sou advogado trabalhista já há mais de 30 anos, sempre atuando no Justiça do Trabalho. E, assim, eu poderia pegar o gancho até do que você falou e dizer que eu, na verdade, sempre fui um crítico da reforma trabalhista. Você comentou essa entrevista mais recente no SBT, mas eu, na verdade, até tive uma entrevista que até circulou muito também, que foi para a Globo News, na época, onde, quando o Temer ainda tinha enviado o projeto, que era um projeto muito mais tímido, eu até costumo brincar, se eu soubesse, tinha até apoiado aquele projeto, que mexia só em 6 ou 7 artigos, era muito mais tímido, e que vinha com essa promessa da criação de empregos. E ficou famosa até essa entrevista, o pessoal brincava muito, porque a jornalista, assim, dentro da pauta dela, normalmente, me perguntou assim, não, o senhor acredita que essa reforma vai gerar empregos? Isso em 2017, né? E eu já, na época, eu disse para ela, não. Assim, eu falei de forma simples, não, porque o que gera emprego é produção, não é legislação trabalhista. E, de fato, passados, né, 3 anos, realmente, como eu esperava, não foi gerado emprego, nada de significativo. Se você pegar o desemprego em 2017, agora está até maior, tudo bem, tem a questão da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, o desemprego estava semelhante ao de 2017, 2 anos depois da reforma, o desemprego está semelhante, você não tinha criado postos de emprego. Como eu previ, o único efeito da reforma trabalhista seria, como foi, diminuir a massa salarial do trabalhador no país, retirando alguns direitos dele. Havia também uma intenção que é também tão ruim quanto, que é dificultar o acesso desse trabalhador à justiça do trabalho e, por conseguinte, na verdade, dificultar, né, a efetividade dos direitos trabalhistas, mesmo daqueles que não foram retirados, né? Então, a reportagem, aí, até fechando essa primeira intervenção, a reportagem do SBT ela acabou focando num ponto muito importante de uma mudança que tirou a efetividade dos direitos trabalhistas. Você tinha, antes da reforma, a homologação das rescisões no sindicato de classe da categoria, né? Isso foi retirado. O que aconteceu? Você abriu espaço para fraude, porque o trabalhador não tem conhecimento jurídico, era apresentado, no caso da reportagem, era apresentado um termo de rescisão a ele, com a promessa de que o dinheiro da rescisão seria depositado nos próximos dias, e se pedia a assinatura dele. E ele, desavisadamente, sem qualquer assistência, assinava, sem saber que aquele termo tem um efeito de recibo, né? E as empresas, né, no caso, uma empresa prestadora, mais de uma eu soube que estava fazendo isso, depois, quando o empregado vinha à Justiça do Trabalho, reclamar naturalmente aquelas verbas decisórias, a empresa dizia que pagou em dinheiro no ato, quer dizer, usando de má fé e aproveitando uma brecha da reforma trabalhista, né?
Pois é, doutor Batalha, há empresas pequenas aí nessa situação, mas eu conheço também grandes corporações, empresas grandes, multinacionais, que deixaram de fazer a rescisão no sindicato e se aproveitam disso para não cumprir cláusulas de acordos e convenções coletivas. Isso é muito sério também, né? E, além disso, elas demitem pessoas que não poderiam demitir. E como é no sindicato, a gente não deixa isso acontecer, como também a gente confere tudo, os cálculos, os direitos que a pessoa tem, enfim. E a gente sabe também que as pessoas, os trabalhadores, eles pedem para fazer a homologação ou a rescisão no sindicato e que essas empresas negam. Como advogado trabalhista, eu tenho uma carreira longa, eu já, quando era jovem, já fiz até homologação como advogado mesmo de sindicato, eu já fiz homologação, e eu sei que a homologação é um momento de conscientização, inclusive, do trabalhador do seu direito. Então, as empresas nunca gostaram de homologar no sindicato, porque naquele momento o trabalhador muitas vezes tomava conhecimento de um direito que ele tinha na convenção coletiva, que ele não sabia, de uma determinada verba que a empresa não pagou, que ele não sabia, né? E ali o homologador, às vezes, muitas vezes não era advogado, mas ele tinha um conhecimento básico, ele já informava o trabalhador: olha, aqui eles não te pagaram a cláusula tal, aqui a cláusula tal não foi respeitada, né? E esse momento de conscientização, a empresa sabia que acabava gerando depois uma reclamação trabalhista, que é o outro ponto também que a reforma atacou duramente, que foi a questão do financiamento dos sindicatos, em que, infelizmente, foi propagandeado isso como se fosse uma coisa favorável ao trabalhador, porque ele iria deixar de ser descontado em um dia de salário por ano. Quer dizer, às vezes seria uma coisa de sei lá, R$30, R$20, ele deixaria de ter um desconto de um dia por ano. Aquilo foi mostrado a ele como uma coisa favorável. O que não foi explicado a ele é que o fim daquele desconto, sem que fosse feito um período de transição, sem que fosse criada uma outra fonte de financiamento dos sindicatos para fazer essa transição, ela levaria, como levou em muitos casos, a um desmonte material do sindicato, a ponto do sindicato hoje não conseguir, muitas vezes, mais dar assistência ao trabalhador. Eu não digo nem, Olígia, aquela assistência que nos áureos tempos era dada, assistência médica, dentária, os sindicatos fortes conseguiam dar, alguns conseguiam ter até pequenos locais de lazer para o funcionário. Não, nem a assistência jurídica, que era a obrigatória, que todos tinham, né, por conta do imposto sindical, o trabalhador está se dando conta que, com o fim do chamado imposto sindical, que eu não era um defensor, como a CUT nunca foi historicamente uma defensora do imposto sindical, o que a CUT propunha, eu conheço essa discussão, era a extinção gradual, se fazendo uma outra forma de financiamento, via convenções coletivas, teria que ser pensada uma outra forma para que o sindicato continuasse existindo. Mas a reforma, na verdade, ela mirou exatamente na extinção do sindicato. O que ela queria era impedir, e conseguiu, infelizmente, em muitos casos. Eu tenho notícia de sindicatos que literalmente fecharam as portas. Alguns, o diretor agora tem uma chave para abrir a sede. Não tem um funcionário. E aí, obviamente, o que acontecia? Esse trabalhador que antes era direcionado da homologação para o jurídico do sindicato, para buscar o seu direito trabalhista, para buscar o seu direito sonegado, esse trabalhador fica perdido. Ele muitas vezes não tem a consciência que foi lesado, porque não há homologação. Então, ele não sabe, ele não tem um contato com o homologador. Então, ele não sabe que ele foi lesado e ele também não vê um setor jurídico, uma assistência jurídica, como existia no passado, para até tirar a dúvida dele, para ver se ele realmente foi prejudicado, se ele teria algum direito trabalhista. Então, é uma situação muito triste e injusta, Lígia, porque toda a sociedade ela deve almejar a efetividade da lei, que a lei seja cumprida, né? E o que se vê no Brasil hoje é um sistema ardiloso para que o descumprimento da lei
seja, vamos dizer, bonificado, seja premiado. Se vê, é uma reforma que buscou estimular absurdamente, mas estimular o descumprimento da lei. Fazendo o quê? Impedindo o sindicato de assistir o trabalhador, quer dizer, desmontando o sindicato, dificultando o acesso à justiça, né? Inclusive apavorando o trabalhador com problema de honorário de sucumbência, etc., para que ele tenha medo de ir para a justiça, para que ele não reclame mais na justiça. Então, o que isso vai provocar? Mais descumprimento ainda da legislação. Infelizmente, é o saldo. A reforma trabalhista, num primeiro momento, ela provocou uma redução de processo, mas não a redução de processo que todos nós desejamos, que seria com o cumprimento espontâneo da lei. Eu gostaria, sim, ao contrário do que possa parecer, que houvesse menos processos trabalhistas. Eu preferia até atuar muito em consultoria, outras coisas. De que forma? Mas que, por isso, porque diminuir como existe na Europa com o cumprimento espontâneo da lei. Não porque o trabalhador não está conseguindo ter advogado, porque o trabalhador não tem consciência do seu direito, porque o trabalhador está com medo de entrar na justiça. Isso é antissocial. Isso é você estimular o descumprimento da lei, né? Estimular, e o efeito social é nefasto também, porque você reduz também a massa salarial, porque o direito do trabalhador ele tem uma concretude em dinheiro, e é o trabalhador que consome, é o trabalhador que vai no restaurante, que compra um presente de Natal. Então, se ele não recebe o 13º, não tem presente de Natal. Se ele não está recebendo salário, ele não vai ao mercado. Então, isso tudo tem um efeito deletério para a nossa economia, que é o que eu espero que as pessoas comecem a entender por que a reforma é tão nociva assim. Porque ela, no fundo, ela tem um efeito recessivo, né, sobre a economia. Com certeza. Isso aí a gente fala, né? A gente, na CUT, a gente tem falado sobre isso, sobre essa questão de ser o trabalhador que, de fato, consome, de fato, faz com que as empresas sobrevivam. Não só produzindo, como também consumindo, né? Enfim. Estamos no Natal, só para fazer uma brincadeira. Nós estamos no Natal, o empresário brasileiro adora falar em cortar direito trabalhista e diminuir direito trabalhista. Eu pergunto aos comerciantes o que seria do Natal sem o 13º. Vamos imaginar, vamos dizer que o Paulo Guedes e a sua turma triunfassem. Então, acabou o 13º salário. Como é que ia ser o Natal? Como é que ia ser esse Natal agora? Os lojistas, eles rapidamente, Lígia, se arrependeriam do que estão pedindo, né? Ou seja, muitos talvez desejando, de pagar o 13º, porque eles sofreriam na carne o efeito da redução do consumo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, porque com relação à própria reforma, quais são os pontos iniciais para os trabalhadores, de repente, além desses que a gente já comentou aqui, tá? Porque eu sei que a reforma foi enorme, né? Teve mais de a reforma. Eu vou tentar ser assim, bem objetivo. Ok. Tentar resumir, porque a reforma ela é muito grande, ela mexeu em 100 artigos da CLT, tá? E ela não tem uma linha de coerência. Ela, na verdade, ela foi um resultado de lobbies de diversas entidades patronais. Tanto que, como eu falei, o projeto do Temer original, ele mexia em 6, 7 artigos. De repente, ele vai para a Câmara e ele é inflado com um monte de emendas de entidades patronais. Houve casos até ridículos de não se alterou nem a digitação do cara da confederação que tinha mandado a emenda para o deputado. Ele pegou aquela emenda que veio da Confederação da Indústria, do Sistema Financeiro, e entregou direto lá como emenda dele. Uma coisa escandalosa. Eles simplesmente pegaram as emendas dos patrões e colocaram no projeto. Assim, sem nada, sem nem disfarçar. E quais foram os prejuízos que eu acho principais? Né? Primeiro, você procurou cercear o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, o que é muito ruim. Você fez isso tentando criar uma sucumbência de honorários por pedido, que é uma coisa absurda. Sempre se defendeu que houvesse honorário de sucumbência
mas só para o vencido na ação em geral, o que seria a empresa, na maioria dos casos, penalizada, né? E também que o trabalhador tivesse o pleno acesso à gratuidade, quando não tivesse condições de arcar com aqueles honorários. Eles fizeram ao contrário, fazem por pedido para tentar intimidar o trabalhador. Olha, de qualquer maneira você vai ter que pagar. E fizeram também uma coisa absurda, a meu ver, inconstitucional, essa discussão está sendo feita no STF, de mesmo o trabalhador com gratuidade, ele pode pagar honorários, o que é um absurdo. Isso só existe na Justiça do Trabalho. A reforma criou uma figura do trabalhador como subcidadão, porque se você, Lígia, for ao juizado especial reclamar contra, sei lá, alguma empresa que não te mandou uma compra em casa, alguma coisa, você, no juizado especial, na primeira instância, você não vai pagar honorários. E na justiça comum, por exemplo, estadual, você tem um litígio, se você tem a gratuidade, você não paga honorários, você não paga despesa nenhuma. A reforma trabalhista, ela criou o subcidadão. O trabalhador, ele é abaixo do cidadão comum. Ele, sim, como se fosse um malandro, um criminoso, ele tem que pagar honorários, mesmo com gratuidade. Quer dizer, o que é isso? É para tentar impedir que esse trabalhador vá à justiça. Isso é muito ruim. Existem alguns aspectos também que nós consideramos bem ruins, bem desfavoráveis ao trabalhador, como você, por exemplo, em alguns casos, liberar acordos escritos dentro da empresa entre trabalhador e empregado, aquilo ter uma validade, né? Como nós, a partir... De acordos individuais, é isso? Ele ganhar mais do que tanto, mas isso, na verdade, esse de acordo, ele não é justo que o trabalhador, submetido à pressão do patrão, uma coisa que ele assine dentro da empresa tenha uma validade no sentido de retirar um direito dele, né? Outras coisas que nós também, outras novidades que nós consideramos muito ruins, né? Como, por exemplo, você excluir as horas extras no teletrabalho, no home office, agora que está super popular. A reforma trabalhista tirou as horas extras, como se a pessoa que trabalhasse no home office ela não tivesse controle nenhum do empregador. Claro que essa discussão está sendo feita também na Justiça do Trabalho, eu entendo que mesmo com a reforma essa questão não é assim. Agora, a princípio, na lei é isso, o trabalhador no chamado teletrabalho estaria excluído do regime de horas extras, né? Então, assim, há várias questões pontuais sempre prejudicando, sempre retirando um direito aqui, outro direito ali, sempre dificultando a efetividade dos direitos do trabalhador, né? Que eles sejam efetivos, que eles sejam cumpridos, tentando sempre dificultar, e, em alguns casos, retirando mesmo, né? Alguns direitos, como essa questão, até tentando retirar as próprias horas extras do trabalhador do teletrabalho, quando se sabe hoje, Lígia, que, como nós estamos aqui remotamente, mas se você fosse minha empregadora, você poderia me controlar perfeitamente aqui. Eu teria que estar trabalhando para você aqui, você me olhando aqui. Hoje em dia, a tecnologia ela permite um controle à distância com tranquilidade. Então, não se pode mais dizer que o trabalhador de teletrabalho é um trabalhador externo, que está trabalhando à vontade, não. Em muitos casos, não é, se houver esse controle efetivo, né, Lígia? Então, é isso. Eu acho que nós temos que começar a discutir, inclusive, já para a próxima eleição no Congresso, haver uma pressão forte sobre os deputados, os candidatos, para que essa reforma, se não for totalmente anulada, mas que seja que haja uma rediscussão ampla dessas medidas para a revogação da maioria delas, que são medidas sem coerência nenhuma, sem lógica nenhuma, com o único objetivo de dificultar o acesso do trabalhador aos seus direitos. Uma outra coisa que eu lembro não, eu tenho visto isso direto, né? Na verdade, é a figura que eles criaram, né? Do hipersuficiente e do hipossuficiente, né? Isso aí, além de ser uma palavra bonita e, ao mesmo tempo, complicada, até para o trabalhador entender, né? É uma coisa complicada, ela divide, né? Divide os trabalhadores, fala que alguns trabalhadores são melhores, enfim.
Olívia, eu vou lhe dizer, com a vivência que eu tenho de mais de 30 anos, isso é um conceito falso, porque claro que um trabalhador que ganha, vamos dizer, 15 mil reais por mês ou 12 mil reais por mês, ele tem uma situação econômica, obviamente, mais favorável do que o trabalhador que ganha 1 ou 2 salários mínimos. Sim, isso é um fato. Ele tem uma vida mais confortável. Agora, muitas vezes a questão de você aceitar ou não aceitar um acordo não tem a ver só com você compreender os termos dele, tem a ver com muitas vezes esse empregado que ganha 12 mil reais, ele às vezes tem 50 anos de idade, está num ramo de trabalho com poucas oportunidades, ele já é mais velho, ele tem uma família para sustentar, ele tem despesas que às vezes consomem toda a renda dele, então ele não pode se dar o luxo e perder aquele emprego. Curiosamente, às vezes um trabalhador jovem que ganha 2 mil reais pode até dizer para o patrão, olha, então o senhor me demite, que eu não vou assinar isso. Porque ele, de repente, vai ter mais mercado para se recolocar, vai ser mais fácil a recolocação dele, né? E ele pode arrumar um outro emprego de 2 mil, um pouco melhor. Claro, há uma pressão, não digo que não haja, mas, às vezes, ironicamente, o trabalhador que ganha mais, ele pode ter uma pressão tão grande ou maior até, porque a questão não é o nível só intelectual ou econômico, porque a pessoa, ela normalmente forma a sua vida e a sua despesa de acordo com o que ela ganha. Então, a pessoa que ganha 2 mil reais tenta viver, né, com dificuldade, com 2 mil reais. A pessoa que ganha 12 mil, ela vive mais folgadamente, mas ela acaba tendo despesas de 12 mil, né? Então, ela precisa daquele dinheiro, ela tem todo um padrão familiar que ela precisa daquele dinheiro, então ela acaba assinando algo, porque a discussão do hipersuficiente não é quem é melhor ou pior, a discussão é se a pessoa tem ampla liberdade para fazer um acordo. Não tem, a verdade é essa, não tem, entendeu? Quer dizer, não é questão de quem está melhor ou pior, obviamente a pessoa que ganha 12 mil está numa situação melhor, mas não quer dizer que ela tenha total liberdade para recusar um acordo, porque a vida dela pode ser grandemente prejudicada se ela perder um emprego que, às vezes, é de uma reposição. A minha vivência no mercado de trabalho é que, quanto maior o seu salário, maior a dificuldade de recolocação. Essa é a vivência que eu tenho no mercado de trabalho, né? Os salários mais baixos têm uma recolocação mais fácil. Então, assim, esse conceito do hipersuficiente é uma fantasia. É uma fantasia, pode existir em alguns casos raríssimos de um técnico super especializado, que há poucos no mercado, que ele vai ser rapidamente recolocado. Isso são casos assim, 0,0,1%. A maioria das pessoas, inclusive as que ganham dentro desse limite que a reforma colocou como hipersuficiente, elas, na verdade, ganham bem, mas têm medo de perder o emprego e podem, sim, assinar coisas pressionadas pelo seu empregador. Não é questão dela entender ou não entender. Ela, às vezes, ela é obrigada a aceitar. Como o trabalho de PJ, Lígia, é uma realidade. Quantos profissionais de nível superior hoje não aceitam a fraude da PJ, e essa é a palavra, a fraude da PJ, porque é isso ou não trabalhar. Né? A mulher do cara diz, olha só, fulano, vamos ter que tirar o meu filho da escola, nosso filho da escola, porque nós estamos devendo. E o plano de saúde foi cortado. E aí o sujeito diz, olha, você quer trabalhar de PJ ou carteira? Ele vai dizer o quê? Não, eu não vou aceitar essa fraude. Tá bom, fica desempregado. Então, quer dizer, não é porque ele não entende. Claro que ele entende que aquilo é uma fraude. Só que ele é premido pelo mercado de trabalho a aceitar aquela fraude. Entendeu? Na questão não é nível intelectual, simplesmente. É verdade. Quando eu falei o que é melhor ou pior, na verdade, eu estava fazendo uma alusão ao que se fala, né? O que a mídia, às vezes, ela propagandeia, né? Coisa boa, porque a pessoa vai ter liberdade para falar com o patrão, ou seja, ela é uma pessoa mais categorizada, uma pessoa que tem mais responsabilidade, ela é uma pessoa que tem nível superior, e com isso, o que se faz? Se divide, né, a classe trabalhadora, né, ou seja, tem uns que são piores, já é uma coisa horrorosa, conversa, né, e ao mesmo tempo, o que acontece? Né? A gente sabe que ameaça, pressão, né, assédio
moral, essas coisas, isso acontece para todo trabalhador. Todo aquele que trabalha, hoje, ele tem esse nível de pressão, enfim, isso acontece, né? Como é que a gente faz para denunciar? Já que a gente, hoje, o sindicato é um dos lugares que a gente pode denunciar isso. Mas tem outros lugares que a gente poderia denunciar essas situações? Eu vou dar alguns conselhos bem práticos, Olívia, para o trabalhador que hoje é demitido. Os conselhos bem práticos, bem objetivos, tá? Primeira coisa, teu termo de rescisão é um recibo. Então, você só pode assinar se o empregador tiver depositando aquele dinheiro, aquele valor que está lá no final líquido, ele tem que ter sido depositado na sua conta bancária ou tem que estar sendo pago na hora, em cheque ou espécie. Se não tiver sido depositado ou pago, se pedir para assinar antes, não assine, que você vai ser lesado. Tá? Essa é a primeira questão. Segundo, fez a homologação, recebeu os seus direitos, procure um advogado trabalhista especializado para verificar se você foi prejudicado em alguma coisa. Pode procurar se você já tiver certeza, pode procurar o seu sindicato também para fazer uma denúncia, ser encaminhado eventualmente também a uma assistência jurídica, né? Você pode tanto procurar um advogado da sua preferência, da sua confiança, como pode procurar o seu sindicato de classe, que evidentemente vai ter todo o interesse em encaminhar para um profissional especializado para te ajudar, né? Agora, há canais de denúncia também. Eu prefiro, infelizmente, com esse governo hoje, eu acho que não existe mais Ministério do Trabalho e a fiscalização trabalhista foi muito afetada. Eu, sinceramente, hoje recomendo mais ao trabalhador que faça denúncia no Ministério Público do Trabalho. Tem um site, né, que é MPT, né, se não me engano, mp.br, é o site do Ministério Público do Trabalho. Eles recebem denúncias, inclusive anônimas, inclusive quem está trabalhando ainda. E você pode, sim, trabalhador, fazer a sua denúncia, né, que eles abrem um procedimento, e você deve procurar colaborar com informações, com documentos ou depoimentos, que eles vão apurar e podem, sim, punir, sanar essa irregularidade. Então, é o conselho que eu dou. Busque sempre os seus direitos, conheça os seus direitos. É importante que você conheça. Então, daí que você deve procurar o seu sindicato, o advogado de trabalho especializado, para você entender. Nem em todos os casos houve alguma lesão, mas em muitos casos ela está ocorrendo. E a forma de você defender os seus direitos e defender os direitos de todos os trabalhadores é levar o seu direito à justiça para que ele seja efetivado. Isso tem sempre um efeito social positivo, inclusive de desestimular a empresa a lesar outros colegas seus. Quais são os documentos, por exemplo, se ele quiser fazer uma denúncia com relação à rescisão, por exemplo, quais os documentos que ele deve levar? É só o Ministério Público do Trabalho ele aceita essas denúncias online e até sem documentos. Se ele não tiver, se for uma pressão, uma coisa que ocorreu, olha, o trabalhador está sendo enganado, está assinando, não está recebendo nada. Ele não vai ter uma prova documental disso, uma questão que tem que ser apurada. Mas ele pode fazer essa denúncia, claro, com todas as especificações que ele tiver, olha, qual a empresa que ocorreu, onde é que está ocorrendo, foi com todos os trabalhadores, qual a data que foi, informar isso sem precisar dar nome das pessoas envolvidas, e o Ministério Público vai apurar. Se ele tiver elementos para concluir que isso ocorreu, há punição. E, assim, muitas vezes tem efeitos concretos. Aquela reportagem do SBT, Lígia, felizmente, levou a trabalhadora lesada a conseguir uma reforma da sentença no tribunal. O caso dela repercutiu, era um caso que o meu escritório estava patrocinando, o caso dela repercutiu na imprensa, a denúncia, houve matéria no jornal O Dia também, e o desembargador citou essa questão e falou, olha, há indícios aqui fortes, provas aqui, de que não foi paga a rescisão dessa trabalhadora e reverteu e condenou, sim, a empresa a pagar as verbas decisórias. Então, a mobilização, a denúncia do trabalhador, ela tem efeito, sim. Agora, o trabalhador tem que se conscientizar e brigar pelo seu direito. A gente costuma falar nos sindicatos, né, onde a gente atua, que o trabalhador ele tem que estar junto com o sindicato. Né? Claro. A luta tem que ser junto.
né? Não adianta a gente ir lá na justiça ou a gente, o trabalhador, em várias instâncias onde a gente vai conversar com a empresa, enfim, fazer os acordos, as convenções, se o trabalhador não estiver junto com a gente. Né? Porque, não sei, a gente às vezes acha que tem alguns trabalhadores, não são todos, mas alguns trabalhadores às vezes encaram o sindicato como se fosse um mero prestador de serviço, né? Assim como se a gente tivesse só um serviço, quando na verdade a gente está ali para organizar a classe trabalhadora, para estar junto com eles em todas as instâncias, para que eles possam ser representados. Né? Essa representação tem que estar muito junto, o sindicato e o trabalhador. Essa questão do Ministério Público, citado pelo senhor, é muito importante, porque a gente tem visto isso de fato, né? O Ministério Público tem atuado, tem tido algumas vitórias, né, no Ministério Público, né? E é importante que o trabalhador saiba disso, que ele entenda que pode realmente fazer essas denúncias no Ministério Público. Porque o Ministério Público, é importante explicar, porque o Ministério Público ele não é submetido ao governo federal, ele é um órgão independente, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que esse governo ele é hostil ao trabalhador, né? Ele não tem, inclusive ele acabou com o Ministério do Trabalho, subordinou o Ministério da Economia ao Paulo Guedes, que é um inimigo dos direitos trabalhistas, declarado, né? Não sou eu que estou falando, ele declara abertamente que quer acabar com qualquer direito do trabalhador, qualquer direito trabalhista, né? Então, obviamente, assim, ele prejudicou muito a fiscalização. Há fiscais trabalhistas honestos que estão trabalhando, procuram fazer o seu trabalho, mas estão muito prejudicados, né? O trabalhador pode também denunciar na Delegacia Regional do Trabalho, fazer também a denúncia, eles aceitam também, tá? Mas eles, às vezes, ficam prejudicados na sua atuação pelo governo, porque eles, sim, são submetidos ao governo federal. Agora, o Ministério Público do Trabalho, não. Então, o trabalhador pode confiar, porque lá ele vai estar sendo atendido, caso ele está sendo olhado, por pessoas que defendem o direito do trabalho, não simplesmente só os empresários, como é o caso, né, do ministro da Economia. Doutor Batalha, eu agradeço muito. É um prazer. Imensamente pela sua presença aqui, por ter nos dado todas essas palavras importantes aí, esses conselhos, né, que são importantes para todos nós. Trabalhadores e trabalhadoras precisam prestar atenção e cada vez mais estarem defendendo seus direitos. Os seus direitos são importantes. Não deixe que os seus direitos vão pelo ralo. Denuncie o Ministério Público, denuncie do seu sindicato, e nós, da Central Única dos Trabalhadores, apoiamos isso. Tá certo. Me despeço, então, agradeço o convite, estou sempre à disposição, tá? Um abraço a todos e defendam seus direitos. É isso aí. Obrigada, doutor Batalha.